Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Filipe, te assemelhas a Pedro em seu amor, mostraste tu e teu chefe o mesmo impulso e ardor, e Cristo tão bondoso esclarecer-te vai. Se há tanto me contemplas, Filipe, viste o Pai. Mas não menor, Tiago, demonstras teu ardor, coluna que és da Igreja, irmão que és do Senhor, primeiro a presidir a Igreja de Sião, nos dás em tua carta a lei da salvação. Os mártires ilustres, faróis de tanta luz, na fé e na esperança, já vemos a Jesus. E um dia em plena glória, então sem véu algum, vejamos face a face o Deus que é trino e um. Em toda a terra se espalha o seu anúncio e sua voz pelos confins do universo. Aleluia. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Armou no alto uma tenda para o sol,
Ele vai traçando seu rastro luminoso, como um esposo no quarto nupcial, como um herói exultante em seu caminho. De um extremo do céu põe-se a correr e vai traçando seu rastro luminoso, até que possa chegar ao outro extremo, e nada pode fugir ao seu calor. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Em toda a terra se espalha o seu anúncio e sua voz pelos confins do universo. Aleluia. Proclamarão as obras de Deus e entenderão seus grandes prodígios. Aleluia. Ó Deus, ouvi a minha voz, o meu lamento. Salvai minha vida do inimigo aterrador. Protegei-me das intrigas dos perversos e do tumulto dos obreiros da maldade. Eles afiam suas línguas como espadas, lançam palavras venenosas como flechas, para ferir os inocentes às ocultas e atingi-los de repente sem temor. Uns aos outros se encorajam para o mal e combinam as ocultas traiçoeiros, onde pôr as armadilhas preparadas, comentando entre si quem nos verá. Eles tramam e disfarçam os seus crimes. É um abismo o coração de cada homem. Deus, porém, os ferirá com suas flechas e cairão todos feridos de repente. Sua língua os levará à perdição, e quem os vir meneará sua cabeça. Com temor proclamará a ação de Deus e tirará uma lição de sua obra. O homem justo há de alegrar-se no Senhor, e junto dele encontrará o seu refúgio.
e os de reto coração triunfarão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamarão as obras de Deus e entenderão seus grandes prodígios. Aleluia. Anunciarão a justiça do Senhor. Todos os povos podem ver a sua glória. Aleluia. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama ao céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Sião escuta transbordante de alegria, e exultem as cidades de Judá, porque são justos, ó Senhor, vossos juízos. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta.
uma luz já se levanta para os justos e alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anunciarão a justiça do Senhor. Todos os povos podem ver a sua glória. Aleluia. Eles contaram as grandezas do Senhor e seu poder. Aleluia. E as suas maravilhas que por nós realizou. Aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha ter das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo.
Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Com grande coragem os apóstolos testemunhavam a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia. Repletos do Espírito Santo, confiantes sem nada temer, anunciavam a palavra de Deus e tinham grande aceitação entre o povo. Aleluia. Do Tratado sobre a Prescrição dos Hereges de Tertuliano Presbítero. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou que era Ele que tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público diante de todo o povo, ora em particular aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem a seu lado, e que destinou para serem os principais mestres das nações. Quando, depois da sua ressurreição, estava prestes a voltar para o Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias como 12º para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida no Salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judeia, onde fundaram igrejas, partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas se fundaram e continuam a ser fundadas. Foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas
porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma só igreja. A primeira que foi fundada pelos apóstolos e que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser, a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhes revelou, é preciso recorrer a essas mesmas igrejas fundadas pelos próprios apóstolos e as quais pregaram quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E, sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os atos dos apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Vieram alguns gregos a Filipe, fazendo-lhe o seguinte pedido: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe e André, por sua vez, o disseram a Jesus. Aleluia. Irá acontecer que no lugar onde foi dito: vós não sois o povo meu, mesmo ali serão chamados de filho do Deus vivo. Filipe foi dizê-lo a André, e Filipe e André, por sua vez, o disseram a Jesus. Aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santos,
A voz celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louvados profetas, a nobre multidão, e o luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Ó Deus, vós nos alegrais cada ano com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. Concedei-nos por suas preces participar de tal modo da paixão e ressurreição do vosso Filho, que vejamos eternamente a vossa face. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor,
Graças a Deus.